a lua, ela vale por isso. Eu fiz uma cerca de bambu em pé, cerca de horta. Então eu cortei na minguante e cortei o outro trecho da mesma horta na cheia. O da minguante não carunchou e o da cheia carunchou. Tudo numa cerca só. Era uma base assim de pau a pique e todas as casas antigas, eu tenho escrito num coisa assim, eram feitos de paredão, de pedra. Toda a casa tinha porão, feito de pedra. Então por cima eles construíam as casas. Então era tudo a base de pau a pique, com barro batido, ou se não barro com capim socado. Então usava tudo isso. Eram as casas antigas. Agora, só existe 4 das antigas. É o sobrado, a casa da Tidinha, a do João Mironga lá, e um pedaço da casa de João Correia lá em cima. As únicas 4 que existem. Até hoje pode provar que é feito assim. Os 4 meses sem R, que a lua não precisa de lua. Todas as luas são boas, que é maio, junho, julho e agosto. Então, durante esses 4 meses, que é o tempo de nós encerrarmos a madeira, de reconstruir as casas, que dentro desses 4 meses, todas as luas são boas. A partir desses 4 meses que não tem R, então é que precisa escolher a minguante, porque senão a madeira não vai baixar. Caruncha. Eu não conheço nascente de água que não seja em rocha. Rei de Lorena. Toda a água é nascida em rochedo. Ninguém prova para mim que uma água que nasce no mato, que ela não está saindo um rochedo a 2 ou 3 metros de fundura. Só existe água em rocha. Ela vem de rocha. Uma serra igual aquela ali, que ela é vista de muito longe, a Pedra do Segredo, aquela pedra ali dá uma seca, ela preteja. Vem o período de seca, a pedra preteja. Quando ela amanhece clarinha, igual um espelho, que você olha, ela está brilhando, você pode considerar que dali 8 dias a chuva está no chão. Ela escorre a água. Ela chora. É, verdade. Agora, as casas, antes do pau a pique, tinha a casa de taipa. A de taipa é pau a pique. Para aí. Os caras faziam a parede de madeira, socava a terra com capim e estava seguro a casa. Cujo a igreja da Lagoa, que foi demolida, antiga, era feita de capim com terra socada, ela não tinha um pau dentro dela. A única madeira que tinha dentro dela era uma tábua, que estava registrado a era que ela foi feita. Então aqui o São Mauro está ali, tinha escrita com carvão, não foi? Que vocês tiraram de dentro dela, não tinha uma madeira dentro dela. Ela foi feita de terra e capim socado. A igreja antiga, e as casas antigas, antiga casa mesmo, antes de chegar o pau a pique, elas foram feitas de taipa. Se fazia uma taipa, fazia uma massa de barro muito boa, misturava o capim e os caras faziam de bambu, de madeira e ia socando aquilo ali. Depois cobria. E não cobria também nem com capim e nem com telha. Cobria com cavaco de madeira. Tá ali, ó. Lascava, metia o machado no pau, tirava os cavacos e pegava um cavaco em cima do outro. A primeira casa foi feita no Alto de Serra, que todo mundo conhece, lá onde é do meu pai, base de pedra, né? A primeirinha casa foi uma casa feita de tábua, ela era forrada, coberta. Jacó, lembra dessa casa, né, Jacó? Pedro Caetano que fez essa casa de tábua, e nas grelhas da tábua era outra tábua, tábua com tábua e ripa. Era uma casa tão que não era tão agasalhada que ele gosta de tijolo e não entrava vento, nada. Ele trazia tijolo e telha do prateado para Sazal de Serra, para levar na serra, para construir casa, fabriqueta, o munho lá é base de pedra, só que é madeira. Todo nome de burro para fazer a casa na serra, na tropa. Madeira, madeira tirava na serra, levava tijolo e telha, tudo aí nos burros. Ele tirou depois a tábua e pôs tijolo. É a casa que está lá até hoje. Tudo puxado no boi. Mas não tinha estrada, era caminho. Levado do prateado para frente da lagoa, para o Alto de Serra fazer casa. Tudo assim, no lombo de burro é fácil. Aqui deve ter alguém que tenha mais conhecimento nessa parte do que eu. Mas o que eu sei explicar, por exemplo, dessa parte que o Zé está falando de taipa, quando a Mara, que é minha filha, estava me entrevistando lá na casa da Maria Inácia,
falando sobre a igreja aqui da Lagoa, que era construída dessa barra de paredes, feita de tapa com terra socada. Aí o Zé falou, que namora a Maria Inácia, falou que era taipa. Eu falei, não era taipa, porque eu já trabalhei no recenseamento, em 1970, e eles falaram que a casa de taipa é pau a pique. Que se fosse taipa revestida, podia pôr de um outro modo, tinha os quadrinhos para marcar. Mas se não fosse revestida de cimento, punha só aquela de taipa. E aí ele falou, não, eu sempre falar que casa de taipa é a casa de terra socada. Eu falei, tá. Fui no dicionário, taipa é casa de barro, entre ripas, pau a pique. Falando em construção, tem que abordar um com vocês. Eu deixei uma casa da Boa Vista, que está lá até hoje. Ela deve ter 100 anos de construída. Ela é feita de adobe. E ela foi rebocada numa época que cimento não existia. Ela foi rebocada com areia, terra e bosta de vaca. Quem quiser ver para concluir, pode ir lá. Aí depois, com os anos, ela ficou só rebocada, com os anos, apareceu cimento. Meu tio mandou bater, como é que chama aquilo? Que bate na peneira? Rústico. Bater rústico nela. E deve ter uns 70, 80 anos, está lá até hoje. Está lá batido, ainda tem parte inteiríssima, muito bonita, aquela parte de baixo. Está perfeitinha, novinha. E aquilo ali é o seguinte, não se usou cimento nem para sentar o tijolo e nem para reboco. Uma casa que foi minha, é do meu irmão, do Genésio, quem quiser ver, está lá na Boa Vista. Cheguei, fui trabalhar para o Sajov lá para embocar a cocheira dele. Aí eu perguntei, cadê o cimento? O cimento é bosta de vaca e terra. Misturou aquilo lá e eu emboquei e está lá até hoje. A primeira bicicleta que teve na Lagoa aqui foi de um Gumercininho, filho do Gumercininho Ferreira Pinto, que foi um dos chefes políticos da Lagoa e que iniciou muita coisa. Ele só que tinha uma bicicleta, era rico, comprou. Eu morava na roça, eu fazia roda de peneira para fazer bicicleta com as rodelas de peneira. Tinha vontade de ter uma bicicleta, uma motocicleta, e o primeiro motocicleta foi a Arcides Afonso Chaves, que teve o primeiro motocicleta antiguíssimo, os dois. Então eu tinha vontade, então eu escolhi a profissão e concluí a minha profissão. Acabei sendo motorista de caminhão, de transporte, de carro, de tudo quanto foi espécie. Eu concluí a minha profissão até hoje, ainda gosto de carro. Eu escolhi a minha profissão. Meus irmãos ficaram na fazenda, eu não quis fazenda. Vim para a cidade, mexer no comércio e a minha profissão foi volante. Trabalhava na roça, sofria muito. Quando eu escapei, eu fiz assim, graças a Deus. Vou procurar uma profissão agora para me sair dessa. A primeira coisa que eu procurei foi aprender música, sabe? Toquei em banda aqui em Lagoa, toquei em diversas bandas por aí, Cidade Grande, Bocaina. Toquei na opção de banda, sabe? Aí eu já saí, já fui procurando outras profissões e fui embora. Hoje eu, né? Hoje eu sei mais de 50 profissões. Né? Montar uma casa de pau a pique, barreava rebocado, naquele tempo não tinha alvenaria, não tinha nada. E aquelas profissões de carapina acabou. Hoje tem os carapinos, os marceneiros que fazem uma casa e tal. Mas naquela época eles faziam uma casa, levantavam tudo de pauzinho roliço, fechava a casa de pauzinho roliço e rebocava de barro, ficavam de fora de dentro batendo barro assim. Então essa profissão não existe mais. Hoje é a profissão mais elevada, né? Fazer uma casa. Acabou o tijoleiro que eu fiz tijolo com ele aqui, teia, 50 anos. Eu fiz teia comum daquele. Olha lá, aquela ali, 40 anos laria dele, terreno dele. Terreno do pai dele. 40 anos eu fiz teia. Passou tanto não. Essa teia que eu ter passado na minha mão ia. Essa não. Essa aqui foi do velho. Essa teia era velha da Lagoa. Passou na minha mão, na mão do meu pai. Tocava em leilões, fazia alvorada, tocava na igreja, procissão, fazia serenata, fazia alvorada cedo. Tudo carnaval, nós tinha carnaval aqui, nós tocávamos em carnavais aqui. Todo ano tinha carnavais aqui, hoje não existe, não tem. Olha.
E depois o instrumento nós tinha muito peito, porque o instrumento era tudo furado. Furado também, né? Tinha que estar soldando sempre. Furava Então, a banda nossa é composta de 13 componentes. O principal era o pai dele aqui, que era o maestro Francisco Quirino de Almeida. E depois nós ia estudando ali para não acabar aquela banda ali, sabe? Tinha o Chiquito, que era o professor, né? Ia formando mais componentes ali para não terminar, não acabar a banda. A banda acabou porque depois morreram quase todos, né? Festa, tinha alvorada, para mim era que não tinha uma coisa mais gostosa. Levantar às 5 horas da manhã e sair acompanhando a banda desde pequenininho, de 6 anos. Aí eu já comecei a aprender também.